E aí, galera, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula um pouquinho diferente, uma aula de DACG um pouquinho diferente. Vai ser uma videoaula. A gente vai falar hoje a respeito de brainstorm. Vocês se lembram o que é brainstorm? Vocês já devem ter ouvido falar a respeito, né? Já devem ter ouvido esse termo aí algumas vezes aqui no curso de publicidade, tá? Então, brainstorm, ele pode ser traduzido como tempestade de ideias, por exemplo. Né? Então, eu penso ali num agrupado de ideias, num agrupado de sugestões para resolver alguma campanha, algum briefing que chega para a gente. Só que de maneira prática, como é que a gente faz isso? Né? Como é que eu consigo fazer um processo de brainstorm bem feito com um resultado bacana? Bom, antes de mais nada, né, antes mesmo de sentar para fazer a reunião de brainstorm, eu preciso saber coisas básicas ali para dar o ponto de partida ali para tudo, tá? Então eu preciso saber, obviamente, qual é o produto, né, quem é esse cliente para quem eu vou trabalhar, quais são as características, os diferenciais, as informações mais relevantes ali a respeito do produto, para que eu consiga falar a respeito dele com propriedade, né? Então eu preciso conhecer o objeto da campanha, o objeto central dessa campanha. Eu preciso também saber quem é o público-alvo, né, que essa campanha tem como objetivo alcançar. Por que eu preciso saber quem é o público-alvo? Porque é de acordo com o público-alvo que eu vou pautar o tom da minha comunicação, o texto que eu vou desenvolver, né, que eu vou atribuir para as peças, a estrutura visual dessa campanha, até os veículos, né, os meios e os veículos de comunicação que serão escolhidos para veicular as peças vão depender do público-alvo que esse produto tem, tá? Então eu preciso saber também quem é o público-alvo. É importante nesse momento a gente diferenciar o que é público-alvo do que é público consumidor. É bem comum que às vezes a gente vá ali e pergunte quem é o público-alvo dessa campanha e a pessoa fale todos os públicos, e todos os públicos não existe, tá, para campanha publicitária. Então vamos supor que eu vá fazer uma campanha de um refrigerante, por exemplo. E aí eu posso dizer que o público-alvo são todos os públicos, são pessoas diferentes, né, de diferentes idades, de diferentes classes sociais, porque nós podemos partir do princípio que jovens tomam refrigerantes, idosos tomam refrigerantes, crianças tomam refrigerantes, homens, mulheres, enfim, né, um público muito abrangente. Então esse é o público consumidor, as pessoas que consomem esse produto são pessoas de muitos lugares, com muitas características, de diversas idades e tal. Ok, mas o público-alvo é o público para o qual a campanha vai se direcionar, tá? Então, nesse caso, eu preciso sim determinar ali uma faixa etária, de repente um gênero, né? Não é obrigatório, mas pode ser que seja só para mulheres, pode ser que seja só para homens, pode ser que seja para homens e mulheres, uma classe social, enfim, o máximo que eu puder reunir de informações a respeito do público-alvo para o qual a campanha se destina, mais eficaz será a comunicação dessa campanha, né? A comunicação vai chegar aí nesse produto de uma maneira mais adequada, digamos assim. Uma outra coisa que é importante também que a gente saiba lá desde o início desse processo é qual é a finalidade dessa campanha. Então você pode me dizer, a finalidade da campanha é sempre divulgar o produto para que as pessoas comprem. Ok, mas esse produto ele pode, por exemplo, ser um lançamento. Então a ideia é apresentá-lo para o público, né? É fazer com que as pessoas conheçam esse produto. Se for isso, eu tenho um caminho criativo ali mais ou menos pré-pavimentado, né? Porque eu vou saber que eu vou ter que focar muito na apresentação desse produto, nas características principais dele, nas coisas que são importantes serem ditas a respeito do produto. Se for um produto que, por exemplo, está em declínio, né? A minha ideia é recolocá-lo no mercado, reposicioná-lo no mercado, fazer com que as pessoas voltem a ter interesse por ele, aí eu tenho um outro caminho possível ali de comunicação. Deu para entender? Então, dependendo do objetivo da campanha, se apresentar o produto, se reposicionar o produto, enfim, isso vai mudar a maneira que eu trabalho
com o meu brainstorm, né? Eu vou direcionar as minhas ideias para um lugar específico, beleza? Aí é importante também me reunir com pessoas que sejam ou da criação também, ou às vezes o atendimento acaba participando também do brainstorm, e nessa reunião eu vou trocar algumas ideias, sugerir algumas possibilidades, alguns caminhos criativos para o desenvolvimento da campanha para esse cliente, tá? E aí, às vezes, pode acontecer da pessoa nesse momento ter aquela velha história de eu não sou muito criativo, ou achar que tem um bloqueio ali criativo, porque é recorrente em aula alguns alunos dizerem: professora, eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho esse dom, como se criatividade fosse algo dado, né? Fosse um dom que nasce com você, uma coisa que você recebe ali pronto, e não é. A criatividade é uma característica humana. Todas as pessoas são criativas, né? É uma habilidade do ser humano. Algumas pessoas têm uma capacidade ali de resolver situações de maneira criativa, mais para um campo, outras para outros campos. Todos os dias, todas as pessoas de alguma maneira exercitam a criatividade para inúmeras situações diferentes, beleza? O que a gente precisa é exercitar essa criatividade, tá? Então, como é que eu exercito essa criatividade? O ideal é que eu tenha um bom repertório, né? Então, quanto maior o meu repertório de referências, quanto mais coisas eu já vi, já vivenciei, já observei, maior vai ser a minha possibilidade de resolver situações de maneira criativa, né? A criatividade, na maior parte das vezes, ela não traz uma ideia nova, ela traz combinações de ideias já existentes. Então, o exemplo que eu sempre uso em sala é o Uber, né? Todo mundo conhece o Uber aí, e é uma sacada muito boa de quem teve a ideia, né? De criar um aplicativo que ligava os motoristas às pessoas que tinham a necessidade de uma locomoção rápida e tal, prezando um preço acessível. Mas quem teve a ideia do Uber não teve uma ideia completamente nova. Na verdade, a pessoa juntou a ideia do táxi, né, que era uma ideia que já existia, era um serviço que já existia, com o app, né, com a ideia do aplicativo que a gente utiliza em dispositivos móveis, em celular, enfim. Então a pessoa juntou essas duas ideias e criou algo novo aí, mas utilizando a combinação de coisas que já existem. Então criatividade é isso, é combinar coisas diferentes para resolver uma questão, tá? E eu só consigo ter essa ideia de combinar coisas diferentes quando eu conheço essas coisas diferentes. Então, quanto mais informações, quanto mais eu leio, quanto mais eu vejo, quanto mais curioso eu sou, mais criativa eu serei, porque eu terei um repertório, né? Terei uma bagagem ali referencial maior, e é ali que eu vou acessar quando eu precisar ter uma ideia, quando eu precisar resolver ali algum problema criativo, né? Com criatividade. Beleza, gente? Então, todo mundo é criativo, eu preciso mesmo é saber combinar coisas diferentes para uma finalidade específica, tá? É importante também que no momento que eu vou fazer esse brainstorm, eu me afaste ali do computador, do celular, e consiga trabalhar com as minhas ideias de maneira mais livre, né? Eu uma vez assisti uma palestra do Murilo Gun, que é um humorista brasileiro famoso. Ele também dá muitas palestras a respeito de criatividade, né? E ele fala bastante a respeito de uma situação que eu super concordo com ele, que é que desde que inventaram a máquina de escrever, as pessoas passaram a ser menos criativas, né? Por que ele diz isso? Porque quando eu vou lá redigir uma carta, por exemplo, numa máquina de escrever, eu sou obrigado a fazer isso de maneira linear, né? A máquina de escrever me obriga a ser linear, né? Eu consigo só digitar as coisas de maneira linear. A mesma coisa o computador hoje em dia. Se eu abrir um Word e começar a digitar algumas ideias ali que eu tenho, eu vou ser tendenciado, né? Eu serei meio que obrigado a fazer isso de maneira linear. Claro que
que eu posso lá dar Enter, digitar mais embaixo um trecho, mais em cima outro trecho, mas ainda assim eu fico bem limitado às possibilidades da ferramenta. Na verdade, quando eu penso numa ideia, ou quando eu estou aqui raciocinando uma ideia, eu não faço isso de maneira linear, né? As nossas ideias, elas vão explodindo de maneira aleatória. Então, eu penso numa coisa, a partir de um item dessa coisa que eu pensei, eu linko com outra coisa diferente. Então, são conexões, né? Os nossos pensamentos são muito pautados em conexões. Eu vejo uma coisa, isso me remete a uma outra coisa, e é a partir dessas combinações, dessas coisas diferentes, que eu consigo ter ideias novas. Então, no momento do brainstorm, é interessante que eu não esteja no computador, que eu não esteja no celular, mas que eu pegue uma folha de papel e tenha aí essa bancada não linear, né? Eu tenho ali uma plataforma analógica e não linear para ir registrando as ideias que vão surgindo. Às vezes é legal um post-it também, porque essa ideia aqui tem a ver com aquela, eu ponho um post-it ali, anoto, e a partir daí eu vou criando praticamente um mapa mental com várias conexões, com diferentes combinações, e com essa maneira de trabalhar é mais provável que eu consiga chegar numa ideia bacana mais rápido, tá? Então, isso também é interessante, pensar ali numa maneira não linear, não tão lógica, tão quadradinha, de registrar as ideias que eu vou tendo, tá? Uma outra coisa que também, às vezes a gente é muito ansioso para que venha logo a ideia correta, né? A ideia certeira, aquela ideia que a gente vai usar. E muitas vezes a ideia não vem no primeiro momento do brainstorm, né? Você tem um brainstorm, você registra uma série de possibilidades, uma série de opções, mas você acaba saindo da reunião sem uma resposta única para resolver aquela campanha que precisa ser rodada, né? Então, é nesse momento, no momento que você se afasta desse problema, é que você de repente vai deixar o seu subconsciente trabalhar com as ideias que você colocou na mesa e fazer as conexões, né? Linkar a ideia que eu tive com a ideia que outra pessoa teve, e a partir dessas ligações eu posso ter uma ideia bacana, uma ideia relevante ali para o problema, para o job que eu preciso resolver, tá? Então, é importante o momento de incubação. Eu preciso deixar essa ideia ali fermentar, tomar forma, né? Enfim, tomar corpo para a partir daí eu conseguir identificá-la como uma solução, tá? E isso geralmente acontece no momento que eu passei pela etapa ali da reunião de brainstorm e eu tive a possibilidade, o momento de ter a incubação ali das ideias, né? Elas todas ficarem ali fermentando e fazendo combinações, né, entre elas. Então, a incubação também é uma etapa relevante, importante no processo todo. Beleza, galera? O que a gente precisa sair desse vídeo entendendo? A gente precisa entender que antes de sentar para fazer um brainstorm, eu preciso conhecer o produto, o cliente, o serviço para o qual essa campanha vai ser desenvolvida. Então eu tenho que ter uma pesquisa prévia, eu tenho que identificar ali, conhecer quais são os atributos do produto, quais são os diferenciais dele, enfim, todas as informações que eu puder a respeito desse produto. Eu preciso saber também para qual público-alvo eu vou falar, né? Quem é o público para o qual esse produto se direciona. E a terceira coisa que eu preciso saber antes de sentar para fazer o brainstorm é qual é o objetivo dessa campanha. Apresentar o produto, reposicioná-lo no mercado, enfim. Preciso saber ali qual é a necessidade básica que precisa ser atendida ao fim da campanha. Sabendo disso, eu consigo fazer essa reunião de brainstorm, me desinibindo aí, né, deixando de ter essa questão de que não sou muito criativo, tal, parar com essa ideia e explorar ali todas as possibilidades que eu tiver nessa reunião, que nada mais tem como objetivo do que reunir o máximo de informações possíveis, o máximo de sugestões, ideias possíveis para desenvolver uma campanha publicitária a partir delas.
Beleza, galera? É isso. Então, na próxima aula a gente vai fazer uma atividade utilizando esses princípios que a gente falou aqui, né? A gente vai colocar isso em prática, vai fazer uma simulação do que é receber um briefing, trabalhar com esse briefing, pesquisar e ir ali para o processo de brainstorm, ok? É isso. Até a próxima aula e até lá!